Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu estou aqui neste mês de julho em que o canal completa 1 ano de existência, fazendo e apresentando a primeira tag original do canal. Trata-se da Game of Thrones Book Tag. Em que consiste a Game of Thrones Book Tag? Consiste em relacionar personagens e características de Game of Thrones com livros que tenhamos lido. Eu dei uma pesquisada pela internet, não encontrei nada parecido. Há algumas tags de Game of Thrones, mas todas elas relativas à sua identificação com os personagens, coisa e tal, mas nunca relacionando personagens ou situações da série com livros. Espero que vocês gostem, portanto vamos lá. Primeira categoria, Tyrion Lannister, ou Tamanho Não É Documento. Um livro pequeno que vale por vários calhamaços. Eu escolhi este O Duelo, do Chekhov, que é um dos livros meus preferidos do Chekhov que li até agora. É um livrinho pequeno, como vocês podem ver, mas que é de uma densidade, é de uma possibilidade de interpretações e camadas de leitura que eu não encontro muitas vezes em vários calhamaços. Eu não entendo se sou só eu quem encontro tudo o que penso encontrar nos livros do Chekhov ou se é um sentimento generalizado. Mas sempre que eu leio essas histórias que são aparentemente tão simples, eu começo a enxergar tantas coisas, tantas possibilidades, a me identificar com tantos fatos e personagens que eu só posso dizer que este livro é um livro que, apesar do tamanho, é muito bom, melhor do que vários calhamaços. Segunda categoria, Jaime Lannister ou O Regicida Injustiçado. Um livro cujo valor só você parece reconhecer. Eu escolhi, na verdade, não um livro, mas uma série, que é a saga memorialística do Pedro Nava, iniciada por Baú de Ossos, que depois continua em Balão Cativo e Chão de Ferro. Há vários outros livros. O próximo está na minha outra casa e se chama Beira-Mar, e também ele não é o último. Eu comecei a ler esta saga, não sei por qual razão em particular, mas eu adorei, me tornei um aficionado por ela, mas parece que só eu conheço o autor. Parece que só eu conheço essa saga, ninguém mais fala dela, o que para mim é uma pena, porque ela é muito rica e todo brasileiro deveria ler estes livros para se identificar mais com o seu país. É o meu sentimento depois de ler Pedro Nava, um sentimento de amor ao Brasil, amor às nossas imperfeições inclusive, e de maior proximidade com a literatura nacional em particular. Terceira categoria, Cersei Lannister, ou Bandida, porém Mãe Exemplar. Um livro péssimo, mas com um lado bom. Eu escolhi O Amante, de Marguerite Duras. Para mim, este livro não tem propósito, a autora intencionava algo que ela não conseguiu atingir, mas o lado bom deste livro é que a autora escreve muito bem. Portanto, se você é um jovem escritor buscando um lugar no mundo, buscando definir o seu estilo, pode ser que você tire muito proveito deste livro da Marguerite Duras, tentando emular o estilo dela. Mas, em termos de conteúdo, eu não vi nenhum. Catelyn Stark, ou Mãe Exemplar, Por Isso Boba. Um livro cheio de boas intenções que não funcionou. Eu acho que é este primeiro livro da saga Minha Luta, do Karl Ove Knausgaard, chamado A Morte do Pai. Eu comecei a ler este livro muito empolgado, pois o primeiro capítulo é vertiginoso, é muito bom, tem aquele vigor, aquela força que você pensa, se o livro continuar dessa forma, vai ser um clássico, com certeza. Porém, acaba o primeiro capítulo e há uma queda brusca em qualidade. Não que o livro em si seja tão ruim, mas como o primeiro capítulo é tão bom, é óbvio que você vai passar o resto do livro com o sentimento de que poderia ter sido melhor. Eu ainda não desisti da saga do Karl Ove Knausgaard, eu pretendo lê-lo ainda, o 2, o 3, até o final, com o seguinte sentimento: enxergar aqui a crônica da vida de um homem moderno, meio que o registro histórico
de uma vivência contemporânea e o quanto isso pode contribuir para as futuras gerações entenderem um pouco do mundo atual. Eu pretendo ler os próximos livros dessa série com essa visão. Quinta categoria, Sansa Stark ou Uma Garota Interrompida. Um livro bobo que de repente ficou sério. Eu penso que esta categoria pode ser muito bem preenchida por O Código da Vinci de Dan Brown. O Código da Vinci deveria ser apenas um livro bobo, um livro de mistério, uma saga, um suspense, algo sem maiores repercussões, misturando elementos religiosos, místicos, históricos e artísticos. Mas a partir do momento em que este livro começou a pretender a ser tido como uma verdade, como um registro histórico, como uma revelação de fatos antes encobertos, ele falhou miseravelmente, induziu muitas pessoas a erro, produziu uma miríade de livros, comentários que seriam desnecessários, enfim. O livro tentou ser muito maior do que realmente era e falhou. Bran Stark ou O Garoto Prodígio, um livro que previu o futuro. Eu acho que A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é um livro que relatou o passado, constatou o presente e previu o futuro, na medida em que ele identificou no sonho de igualitarismo e na sua concretização uma oportunidade perfeita para que aqueles que promovem esse igualitarismo comecem a se autoproclamar mais iguais do que os outros. O livro do George Orwell é, por isso, atemporal e prevê o futuro de todos os totalitarismos, de todos os projetos de engenharia social que busquem um mundo melhor ou uma sociedade mais igualitária. O futuro desses projetos será nada mais, nada menos do que o futuro da Fazenda da Revolução dos Bichos aqui descrita. Jon Snow ou O Retorno dos Mortos-Vivos. Uma continuação que não funcionou. Apesar de não ser exatamente uma continuação, é a segunda incursão do autor no gênero romance policial. Portanto, é uma continuação no sentido de que todos nós que léramos o seu primeiro livro, Suicidas, esperávamos que ele demonstraria nesse segundo uma evolução na sua capacidade como autor e na condução de uma narrativa que tinha sido muito promissora em Suicidas. Falo, portanto, de Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que com certeza é uma decepção. Suicidas não é um livro perfeito, mas tem muito mais qualidades do que defeitos, enquanto que Dias Perfeitos é um livro que tem muito mais defeitos do que qualidades. Samuel Tarly ou Um Gordinho Inteligente. Um livro cuja leitura inflou seu ego. Eu acho que quando eu li a Eneida de Virgílio, apesar de com certeza ter compreendido apenas, 10%, com sorte, do que o texto queria passar, eu me tornei um pouco mais inflado em termos de ego. Afinal, não muitas pessoas leem esses épicos da antiguidade, e as poucas pessoas que os leem geralmente leem a Ilíada e a Odisseia. Portanto, ler a Eneida de Virgílio foi uma forma de eu entrar em contato com esses livros que já são por si só pouco lidos e com um dentre eles que é menos lido ainda, mas cuja importância histórica é enorme. Com certeza meu ego ficou um pouquinho mais inflado. Melissandra ou Uma Jovem Senhora Velha. Um livro antigo que nunca perde a juventude. Eu acho que esse As Relações Perigosas, do Coderlo de Lacroix, apesar de ser um livro do século XVIII, portanto, retratando um mundo que já é tão diferente do nosso, retrata relações humanas, sentimentos humanos, que ainda são muito presentes. A maldade, a vontade de prejudicar o outro, a lascívia, a sensualidade e a luxúria irresponsáveis, tudo isso está em Relações Perigosas e tudo isso ainda é muito atual. É impossível ler este livro e não nos identificarmos de algum modo, vendo em nós um pouco da maldade que está nestes personagens.
Stannis Baratheon, ou O Pai Assassino. Um livro sem sentimentalismos. Um livro que eu acabo de ler, Memorial da Fraude, do Jorge Volpe, que trata da história de um cara que participou da quebradeira geral de 2008, quando houve aquela crise financeira decorrente das hipotecas subprime nos Estados Unidos. Este livro ele é muito sem sentimentalismos, é narrado em primeira pessoa, o personagem principal não tem sentimentos muito fortes pelos outros, não tem nenhum amor ao próximo, sequer aos seus filhos, como vamos constatar no final, apesar de parecer que ele tem. E ao mesmo tempo, isso é feito de uma forma tão natural e tão relacionada ao contexto em que ele vivia, tão convincente, que chegamos a ponto de quase desculpá-lo. Sir Gregor Clegane, ou Um Calhamaço que Não Tem Fim. Um livro grande que você não consegue terminar. Vida e Destino, do Vasily Grossman, em que eu estou na página de número 300. É um livro que eu demorei para começar, que eu estou demorando para ler, que ainda falta 600 páginas restantes e que eu tenho quase certeza que vou demorar para terminar. Olenna Tyrell, ou A Vovó Sarcástica. Um livro de língua afiada. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, certamente tem muito a ver com a Rainha dos Espinhos, Olenna Tyrell. A Jane Austen é uma senhora de muita classe, muito elegante, muito sutil, mas ao mesmo tempo muito sarcástica e devastadora. Eu nunca poderei esquecer da frase em que ela considera uma certa Lady Lucas, próxima dos Bennet, uma mulher com a second-hand intelligence. Septa Anella, ou A Freira do Inferno. Um livro cuja leitura foi uma verdadeira caminhada da vergonha. Há muito tempo eu decidi tentar ler Paulo Coelho e para isso eu escolhi o livro O Monte 5. Sinceramente, sem nenhuma pretensão de fazer pose, de dizer que eu não gosto de Paulo Coelho, porque todo mundo que é considerado bem pensante diz não gostar, eu detestei aquele livro. Eu nunca li um livro que me causasse tanta repulsa, que eu verificasse que a estrutura e o conteúdo eram tão fracos, tão mal ajambrados como este O Monte 5. Eu só cheguei ao final porque eu queria muito dizer que eu já tinha lido Paulo Coelho e, portanto, com categoria dizer que eu não tinha gostado. Theon Greyjoy, ou Um Garoto Despedaçado. Um livro que você leu sem notar as partes essenciais. Eu acho que eu posso dizer isto de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu já li este livro faz muitos anos, eu lembro de ter gostado, de não ter demorado muito tempo para completar a leitura, porém ele não me causou nenhuma impressão particular, não me despertou um gosto especial pelo autor. E isso sempre acontece com todo mundo que lê o Crime e Castigo. É facilmente um livro que se torna um livro da vida das pessoas. Portanto, eu imagino que por não ter lido com uma bagagem literária mais razoável, o que eu imagino que eu tenha hoje, talvez eu tenha deixado passar várias referências, várias reflexões que este livro desperta, despercebidas. Daenerys Targaryen, ou Uma Garota a Caminho do Trono de Ferro. Um livro cuja leitura te fará sentir realizado. Neste ano, fazendo o desafio Livrada do Yuri do Livrada, eu decidi em uma das categorias escolher ler o Finnegan's Wake, do James Joyce. Até hoje eu não li nada do James Joyce, nem Ulisses, nem o Retrato do Artista Quando Jovem, nada. E já decidi ir logo de cara no livro mais difícil, mais complicado, mais hermético. Eu imagino que se eu conseguir cumprir com esse desafio, ler o Ulisses, eu com certeza me sentirei muito realizado, sentado no trono de ferro da literatura, tornando assim a leitura de Ulisses muito fácil. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desta tag. Se gostaram, deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo todos os livros citados para os quais
haja vídeo aqui no canal. Eu também vou deixar links para a Amazon, através dos quais, se você comprar estes livros ou outros, você contribuirá com o canal. Eu quero, com humildade, esperando que estas pessoas aceitem este tagueamento, taguear o Christian Assunção, meu amigo, o Henrique Júnior, que prometeu voltar ao Booktube e que eu acho que pode muito bem voltar fazendo esta tag, a Claire Scorsese, que apesar de não gostar de Game of Thrones, tenho certeza que escolherá livros muito interessantes para cada uma dessas categorias. O Romeu e Julieta, do canal com este nome, que eu gosto bastante. E por fim, a Veves Valadares e a Mel Ferraz, que apesar de eu não ter muito contato, eu acredito que a Veves fará muito bom proveito desta tag, já que ela é uma especialista em Game of Thrones. E a Mel Ferraz, que sempre faz tags muito interessantes, eu sempre tiro muitas ideias do canal dela para tags. Eu gostaria muito também de ver fazendo esta Game of Thrones Book Tag. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, me sigam pelo Scooby, pelo Instagram e pelo Facebook. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!